Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Vocês pensaram que eu tinha desistido, né? Não desisti, não. Nem vou desistir. Então chegou o momento, né, depois de tanto tempo, de nós fazer uma denúncia, né? Vamos denunciar hoje. Nós vamos denunciar hoje o hino de número 381. O título do hino é O Cordeiro de Deus. Então, a harpa que eu uso aqui é uma harpa baixada da internet. Eu não sei que harpa você tem aí, mas se você tiver uma harpa aí, você abra ela. Porque hoje nós vamos denunciar esse hino de número 381. O título dele é O Cordeiro de Deus. Então hoje nós vamos ler a letra desse hino e vamos ver quantas falhas tem este hino. Amém? Mas como sempre, como de costume, né? Nós temos um pequeno raciocínio aqui e eu quero ser breve. Meus amados, no livro de Gênesis, né? Eu quero que você preste bem atenção. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Eu não gosto de ler versículo de Bíblia assim, um versículo só, porque aqui só dá para nós compartilhar um versículo. Não dá, hoje não é dia de ler Bíblia. Eu só vou ler esses dois versículos que eu até copiei aqui, nem estou com a Bíblia na mão, eu copiei aqui no caderno. Porque nós estamos no raciocínio, é só para nós raciocinar. Amém? Então abra o seu raciocínio. Gênesis 2, versículo 17. Diz assim: então então formou, presta atenção na palavra, então formou. Deus não criou esse homem aqui, ó, essa carne ela foi formada do pó da terra. Qual foi o homem que Deus criou? Presta atenção, meus amados, para você não comer gato por lebre por aí. Qual foi o homem que diz no capítulo 1 de Gênesis que Deus criou? Deus criou os seus filhos, os espíritos. Os seus filhos. Então lá no capítulo 1, Deus diz que criou todos os seus espíritos, todos os seus filhos, foi criado nos céus, no princípio de tudo. A primeira coisa que Deus fez foi criar seus filhos. Mas aqui no capítulo 2, no versículo 7, ele está dizendo que ele formou. Então essa carne não foi criada por Deus, foi formada do pó da terra. Entendeu? Agora vamos ver aqui. Então então o Senhor formou, né? Senhor disse. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Você vê que esse homem, essa carne humana que nós temos, ela não foi criada nos céus. Ela não foi criada. Lá no céu foi criado quem? Os espíritos. Então, Deus formou o homem na terra, do pó da terra, certo? Agora presta atenção. E lhe soprou, né? E lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, é esse fôlego de vida. Você vê que esse fôlego de vida, se nós pesquisar e ler mais com mais atenção, nós vamos ver que é um espírito. Deus soprou um espírito nele, fôlego de vida, um espírito natural do homem, um fôlego de vida. E esse fôlego de vida que nós vamos pesquisar, nós vamos ver que é um espírito, porque o homem é formado de quê? De corpo, alma e espírito. E em parte nenhuma da Bíblia está escrito
que a alma vai para o céu, e você vai entender neste instante por quê. Que a alma não vai para o céu. Quem vai para o céu é o espírito. Aí preste atenção para você entender a importância de você ter o selo do Espírito Santo. Você ter o Espírito de Deus em você. Porque ele soprou aqui na narina de Adão, ele soprou o espírito de vida. Um espírito natural. Então o homem tem, todos nós, até os animais, né? Esse espírito natural, até os animais têm. Você vai entender por quê. Soprou o fogo de vida nas narinas, e o fogo de vida. E o homem, olha, só depois que ele soprou, é que o homem passou a ser, só depois, passou a ser alma, depois que ele soprou. Passou a ser alma vivente. E o interessante é que nenhuma parte da Bíblia você acha escrito que alma vai para o céu. Nenhum lugar. Só o Espírito. O pó volta à terra e o Espírito volta a Deus. Então, aqui, meus amados, nós, aqui nesse versículo 7 de Gênesis, nós vemos que nós temos um espírito natural. Todo homem tem um espírito natural. E a confirmação disso é que diz lá no Evangelho que o Espírito de Deus, o primeiro a ter o Espírito de Deus aqui nessa terra, foi Jesus. Yahshua, né? Yahshua que teve o Espírito de Deus aqui nessa terra. Vivia aqui nessa terra, viveu os 33 anos dele, como diz a história, com o Espírito de Deus. Jesus tinha o Espírito de Deus, o primeiro a ter o Espírito de Deus. Depois da volta dele, no ano 70, é que toda a carne, o Espírito de Deus foi derramado por toda a carne. Você lê que você vai entender. Foi derramado por toda a carne. Assim dizem as profecias e aconteceu. Mas antes, o homem já tinha um espírito natural. O fogo de vida, que é o espírito natural do homem. O espírito da carne, o espírito natural. Né? E quando Deus derramou o espírito dele, depois de Jesus, depois da morte de Jesus, depois da cruz, sobre toda a carne, depois do juízo, né? Depois da cruz, depois do juízo que ocorreu no ano 70, aí Deus derramou mais o que? O Espírito dele. O Espírito de Deus. Então Deus hoje vive em nós, porque Ele colocou em nós o Espírito dele. Para que serve esse Espírito dele? Para quando nós morrer, o Espírito dele vai levar esse nosso espírito natural. Porque não é assim, nós não fomos adotados? Então, quem foi que adotou? Quem foi que foi adotado? O espírito natural ou o Espírito de Deus que já veio do céu? O espírito natural do homem foi adotado. O espírito natural do homem que foi adotado. E Deus colocou, para Deus dar essa segurança, dessa adoção, Ele colocou em nós, no nosso espírito, o quê? O espírito dele. Então só vai para o céu quem for arrastado pelo Espírito de Deus. O espírito natural do homem não entrará no céu se não for através do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Bem, e para nós ver que Deus nos soprou na narina de Adão, né, o espírito natural que nós temos, então hoje nós temos o nosso espírito natural e o Espírito de Deus. Então, antes da cruz e antes do julgamento, né, os espíritos natural que o homem não tinha, preste atenção, para você
acender o seu raciocínio. Antes da cruz e antes do julgamento, o homem não tinha o Espírito de Deus. E qual era o Espírito que ficava na cova? Que foi a morte que Jesus venceu. A morte que sustentava o Espírito, guardava o Espírito na cova, preso na cova. Então nós temos o Espírito natural, todos têm. Todos, sem exceção, têm um Espírito natural da carne, o que foi soprado aqui, ó, desde de Adão, um ser vivente, né? E depois do julgamento, o que? O Espírito de Deus, o Espírito Santo que está em nós. É o Espírito Santo que vai arrastar o nosso espírito para o céu, o espírito adotado, que só foi adotado, a quem a Deus adotou, ele colocou o Espírito dele em nós. E a confirmação disso, antes disso aqui, se você quiser pesquisar no Google, você pesquisa no Google o que é alma. Você vai ver lá, o que é alma, você procura no grego e procura no hebraico. O que é alma? Aliás, no hebraico não, é no grego e no latim. O que é alma? Você vai encontrar, eu já vou falar o que você vai encontrar lá. Você vai encontrar lá Nefesh. Aí você vai pesquisar o que é Nefesh, o que é sangue. Então a alma quer dizer Nefesh e também que quer dizer sangue. E todos nós sabemos que sangue não entra no céu. Por isso que se em lugar nenhum da Bíblia você acha escrito que alma vai para o céu. Em lugar nenhum. É o Espírito que vai. E os crentes ficam aí querendo salvar a alma, não salvar a alma, ganhar a alma para Jesus, ganhar a alma para ali. A alma que do grego quer dizer nefesh, e também quer dizer no latim, quer dizer sangue. Nefesh e sangue quer dizer a mesma coisa. Okay? Nefesh e sangue. Sangue não entra no céu. E para comprovar isso, aí você vai lá no livro de Romanos, que está escrito assim lá, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Aqui não está dizendo o próprio Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica com a nossa alma. Olha o dedinho, de jeito nenhum. Está escrito assim lá em Romanos. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, ou seja, Espírito com Espírito. A carne está fora. A alma que faz parte da carne está fora. O nefesh e o sangue é o que dá vida à carne. A nossa carne é o que dá vida. O nefesh, que é a alma. Você vê, a alma tá englobado nisso aí, ó. A alma está englobado, né, no nefesh, no sangue, né, nefesh que é sangue, e nas emoções, também puxa para o lado das emoções da carne, né? É para isso que é a alma, é a vida da carne, mas quem vai salvar? O Espírito. Está bem claro, não sei porque os crentes gostam de se enganar, né? E lá em Romanos está, o próprio Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito. Então, hoje, quando você morrer, quem é que vai arrastar o seu espírito aos céus? Vai entrar você vai para o céu acompanhado de quem? Do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai ser arrastado. Você vai ficar onde? Na cova. Vai ficar na cova como era antes. Como era antes. Amém? Deu para entender? Bem, agora vamos ao hino.
O hino é assim, meus amados. Eu já vou tocar as emoções desse hino, porque a turma embarca nas emoções dos instrumentais, né? E esquece de ler a letra. Então, se eu passar um pouco das emoções, as emoções desse hino é assim, ó. Chega. Então, meus queridos, se nós formos cantar, embarcar com o nosso raciocínio na parte instrumental, nunca mais nós vamos detectar a letra dela, a letra do hino. Por isso que hoje nós vamos ler a letra do hino. Nós não vamos cantar, vamos ler a letra primeiro. Nós temos que entender a letra, para depois nós exaltar a Deus com a letra. Se a letra não tiver erro, você exalta a Deus. Se a letra tem erro, como é que você vai oferecer uma letra toda errada para um Deus soberano, dono de todas as coisas? Bem, vamos ver quantos erros tem aqui. Verso 1, o título é o Cordeiro de Deus, né? Verso 1. Vejo um homem na cruz. Olha como é que os crentes vê Deus, né? Vê Jesus na cruz ainda. Você no primeiro verso já está achando esse erro aqui. Então, os crentes vê Jesus na cruz. Quem vive em graça vê Jesus glorificado. Vejo um homem na cruz a derramar sangue por meu pecado. Então, Jesus está lá na cruz, porque as igrejas, os crentes dizem que está cheio de pecado, anda pecando. Então, se os crentes andam pecando, está cheio de pecado, como eles cantam aqui, ó, ele está derramando o sangue dele na cruz ainda. Ele não foi glorificado. Está na cruz. Está passando, porque na cruz ele passou o quê? O vexame. Passou vergonha na cruz. Então os crentes jogam na cara de Jesus, do Yahshua, né? A vergonha dele. Os crentes não exaltam Yahshua. Eles o que? Joga na cara dele a vergonha. Imagina se eu fosse se eu tivesse sido, graças a Deus eu nunca fui um criminoso, um ladrão, e vira e mexe os meus vizinhos ficassem passando isso na minha cara. O Cordeiro de Deus imolado. Se o Cordeiro de Deus foi imolado, por que eles sabem, né, que o Cordeiro foi imolado? Então por que celebra Páscoa? Porque a Santa Ceia deles é Páscoa. Não existe Páscoa sem Cordeiro. Se o Cordeiro foi imolado, por que ainda faz Páscoa ainda? Então esse hino está todo errado. Imolado. Que por mim sofre, olha a palavra sofre, está sofrendo. O homem está na cruz ainda, sofrendo lá na cruz. Porque a palavra sofre está no pretérito o quê? Passado, futuro ou presente? Presente. A palavra sofre está no futuro presente, pretérito presente. Então está aqui, ó, que por mim sofre. Grandiosíssima dor. Então ele está lá na cruz ainda. Esse é o Deus dos crentes, meus amados. Não queira um Deus desse para você. Quanto padece na cruz, no altar, né? Padece na cruz no altar. Cristo Jesus, o meu bom Salvador. Salvador que não está salvo nem da cruz, não saiu da cruz. Meus amados, não saiu da cruz, porque o homem está sangrando, né? Está aqui no verso 1. O homem está na cruz pendurado, né? Vejo um homem pendurado na cruz, a derramar sangue pelos meus pecados.
é o Cordeiro de Deus imolado, que por mim sofre, pretérito presente, que por mim sofre grandiosa dor. Quanto padece na cruz, no altar, Cristo Jesus, o meu bom Salvador, para fazer-me um tesouro herdar, né? Para fazer-me um tesouro herdar. A palavra herdar está aqui pretérito, futuro. Mas nós já herdamos. Teria que estar no pretérito passado, herdamos, ou herdou, né? Pretérito passado. Para fazer-me um tesouro herdar no seu santo reino do Senhor. Em oração, quando rompe a alva, aqui já começa como é que chama, se dá esse nome? Aqui já começa as condições, né? Aqui tem uma condições. Em oração, quando rompe a alva, sinto remorsos no fundo da alma, porque na cruz, de novo, na cruz sofreu, agora puseram para o pretérito passado. Na cruz sofreu Cristo com calma, todo castigo por mim, pecador. Esse por mim, meus amados, já expliquei para vocês, era o judeu. Eram os judeus que eram pecador. Nós não éramos pecador, porque nós não tínhamos lei. O pecado era a transgressão da lei. Nós não tínhamos lei, nem temos lei. Então, se não tínhamos lei ou não temos lei, não temos pecado. Quem era que tinha? Os judeus, que até hoje tem. Então, os judeus tinham pecado e até hoje tem, porque eles continuam guardando a lei. Consigo por mim, pecador. Quis o Supremo Pai determinar tão cruel morte ao meu Salvador. Você vê que eles só estão lembrando, os crentes só lembram a vergonha que Yahshua passou. Eles não glorificam Yahshua. Ele joga na cara a vergonha que determinou tão cruel a morte do meu Salvador. Para no céu concedei-me lugar junto de Cristo Redentor. Quanta dor não sentiu o Eterno, né? Quanta dor não sentiu o Eterno. Ele que sabe se a dor, se ele sentiu ou não sentiu, né? Quanto nos deu Cristo meigo e terno. Eles põem uma letra aqui que não tem sentido, né? Quando nos deu Cristo meigo e terno. Para minha alma salvar que alma? Já expliquei para você, alma é sangue, nefesh. Pesquise no Google o que é alma, é nefesh. Aí você procura, acho que é no coisa lá, vai dizer sangue, vai mostrar que é sangue. Alma é sangue. Alma é sangue. Sangue não entra no céu. Por isso que na Bíblia, em parte nenhuma, você acha a palavra alma como salvação. Salvação de alma. É salvação do espírito. Por mim morreu o bom Salvador. Os meus pecados na cruz expirou. Se tivesse expirado, ele não dizia que tinha pecado. Se tivesse expirado. Na cruz expirou. E morte horrenda sofreu com amor. Com amor. Mas sobre si minha culpa tomou, né? A culpa não era nossa, era dos judeus, volto a afirmar. Eram os judeus que eram culpados, foi os judeus que foram julgados. Nós gentios não fomos julgados, nem vamos ser. Se a minha culpa tomou o meu amado Redentor, verso 4,
Faz, Jesus Cristo, que eu mais te ame, faz, né? Que eu mais te amo, olha a palavra faz, que eu mais te ame, e mais tua graça proclame. Como que eles vão proclamar graça, se ele só se lembra da aflição de Jesus, né? Da vergonha que ele passou, né? Mais a graça proclame. Livra-me, não livrou, tá vendo? Como é que eles glorificam Jesus, o Yahshua, né? Livra-me. Se a palavra tá livra-me, por quê? Não livrou ainda. Livra-me de todos fortes liames, né? Fortes liames, como eu falei, eles põem palavra que não diz coisa com coisa. Todos fortes liames, né? Livra-me de todos fortes liames, que sempre tem-se a vil tentador. Sobre o altar, por mim Cristo subiu, né? Por mim, presta atenção, eles falam as coisas, mas não sei o que tem eles. Vê a frase aqui, ó. Sobre o altar, subiu no altar. Sobre o altar, por mim Cristo subiu. Então, antes da cruz, e antes da volta dele, do julgamento, o ser humano, só quem podia entrar no altar, os sacerdotes. E depois da cruz, livrou tudo, todos nós agora podemos, né? Porque o altar é espiritual, o nosso altar é Cristo. Altar de pedra é altar pagão. Então todo crente é pagão. Sobre o altar, por mim, Cristo subiu. Se ele subiu, não precisa subir mais. Ele já é o nosso altar. Oferecendo holocausto de amor, qual um cordeiro na cruz sucumbiu. Cristo Jesus, meu Salvador. Essa é a letra toda errada, esse hino, todo errado. E os crentes querem adorar a Yahshua, né? Ou a Cristo. Yahshua ou Cristo. A turma, os crentes insistem em dizer que não é dois. Eu estou cansado de explicar. Yahshua era o corpo, a carne, e Cristo, o Espírito. Mas os crentes insistem em não entender disso. Então, meus amados, está aí a denúncia do hino 381, 381, né? E fica aí até o nosso próximo encontro. Sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Amém?